Você é um apaixonado pela biologia, você é um apaixonado pela construção, você é um apaixonado pela língua. E há, aqui agora, alguns cristos que estão planejando uma coisa grande aí. Eles vão formar um planeta. E você foi convidado para integrar a equipe da... Você vai escolher. As equipes. Não é piada, é sério. Capítulo 2 do livro A Caminho da Luz. A vida organizada. Eu vou ler o inicinho do 2, porque o tema é o capítulo 1. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo. Parece um poema, a psicografia do Chico. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais. Como a engenharia moderna que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, olha aí a teleologia, o propósito. Os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primevos a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. Os artistas da biologia. Então, tá bom, o que nós vamos ter? Tive uma ideia. Um tigre. Tiger, pode dar o nome se você quiser, vai ter vários nomes. É um tigre, eu estou pensando que ele tem um rabinho assim, tá bonito, uns dentes. E planejaram a forma. Aí o outro levantou a mão, o elefante, a girafa. E vieram aqueles com o projeto do corpo humano. O corpo humano, com seus vários tipos de células, com seus múltiplos tecidos, com os órgãos, formando essa estrutura espetacular. Sob a orientação misericordiosa e sábia do demiurgo da terra. E eu sei o nome dele, eu posso dizer. Jesus Cristo. Então, se você imaginou que Jesus era aquela pessoa presa no crucifixo, que você tinha vontade de arrancar, não? Que eu lembro, sempre olhava Jesus para o crucifixo, dava vontade de tirar ele de lá. Um negócio que incomoda, né? Dava vontade de tirar. Não se espante. Essa aqui é uma nova visão do Cristo. Então, se você quiser ser mais contemporâneo, falar a linguagem da moçada, você pode chamar ele de CEO. O presidente da companhia. Supervisionando as múltiplas equipes. Agora, olha aqui. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares
das origens. É por isso que em todos os tempos a beleza, junto à ordem, constitui um dos traços indeléveis da criação. Mas beleza não no sentido de gosto. Não no sentido de gosto. Porque eu acho o pão de queijo lindo. Beleza no sentido da harmonia, da proporção dos elementos. Algo é belo quando os elementos que o compõem são harmônicos. Por que um quadro é bonito? Porque ele harmoniza luz e sombra. Por que uma escultura é bonita? Porque ela integra o torto com o curvo e com o reto. É a proporção, o ideal da beleza, do bem feito. Não precisa, a gente sabe. O que é um pão de queijo mal feito? O que é um pão de queijo bem feito? Você sabe. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. E você achou que ia ficar à toa no mundo espiritual, tocando harpa. Ele não tem outro instrumento, eu prefiro tocar violão. Embora eu adore a harpa. Não. Todas as formas foram estudadas e previstas por equipes numerosas de espíritos puros, sob a direção sábia e misericordiosa do demiurgo da terra. Os fluidos da vida foram manipulados. Olha, os fluidos da vida, ou seja, as combinações do fluido cósmico foram manipuladas para tentar formar algo novo, a Terra, de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre. Segundo as possibilidades do ambiente terrestre. Ou seja, tem uma conjuntura. Não dava para fazer qualquer coisa. Tinha que se adaptar ao que o novo orbe propunha. E então, nós voltamos para o capítulo 1. Porque o capítulo 1 do livro A Caminho da Luz retoma a mensagem de Lacordaire, da Revista Espírita, de 1868. Retoma a questão 27 de O Livro dos Espíritos e retoma o livro Timeu, de Platão. O capítulo 1, a Gênese planetária, começa com o item 1. A comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, todos os planetas do sistema. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, no sentido relativo, da qual é Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra
para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos, não dos desconhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Formação do orbe, gênese planetária. Aí a comunidade dos Cristos do sistema solar. Quantos, meu Deus? Eu daria tudo para saber isso. Gente, quem tiver o WhatsApp, o grupo de WhatsApp dessa comunidade, dá vontade de xeretar lá, não dá? Quantos são, meu Deus? Quantos são? Reúnem-se em algum lugar do sistema. A gente supõe, a gente chuta, né? Que seja no Sol, que é de onde partem as energias espirituais, magnéticas, que sustentam a vida de todo o sistema. Mas é a reunião ordinária. Eles reúnem sempre lá. Mas de vez em quando eles se deslocam. E quando ia formar o orbe terrestre, eles se reuniram. Para quê? Para lançarem no tempo e no espaço. Olha que coisa linda. Lançarem no tempo e no espaço. Porque eles já vivem além do tempo e do espaço. Lançarem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródomos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda vez, aí a Terra já estava formada, tudo bonitinho, as espécies, tudo certinho, dinossauro, que foi, né? Que tem uns experimentos também, né? Você está lidando com inteligência, com princípio inteligente, você planeja alguma coisa, mas a consciência reage. Então, tudo certo, as espécies, todas bonitas, eles se reuniram a segunda vez, quando se decidia a vinda do Senhor à Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Reuniam-se para planejar a encarnação de um dos membros da comunidade. Um Cristo tomaria um corpo e se manifestaria entre nós. Então, ao final do livro, caminhando agora para o nosso encerramento, ao final do livro A Caminho da Luz, porque a nossa jornada evolutiva é uma jornada que lembra uma simples semente. Semente só se transforma em planta se ela for colocada na intimidade do solo obscuro. Porque semente guardada em potinho de vidro ou em louça de cristal não vira nada. Semente precisa encarar o obscuro. Então, o que faz ela? O que faz ela? Que faz a semente quando é mergulhada no seio da terra? Ela busca a luz. Busca com todas as forças do seu ser. E ela então rompe o solo e continua sempre em direção a caminho da luz. Porque planta vive de luz. Planta vive de luz.
Meu corpo precisa comer o pão de queijo, mas meu espírito vive de luz, a caminho da luz. Essa é a nossa jornada extraordinária. E diz Emmanuel no final do capítulo, nos últimos capítulos desse livro, em pleno fim da Primeira Guerra e às portas da Segunda Guerra Mundial, que foi quando a obra foi psicografada. E nós estamos, meus irmãos, minhas irmãs, apavorados. Por quê? Por quê? A obra A Caminho da Luz foi psicografada às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Um dos eventos mais tenebrosos do orbe. Meu povo, vamos levantar a cabeça. Que ansiedade é essa? E dizia Emmanuel, sempre com a humildade, ao que nos é dado saber. Isso às vésperas da Segunda Guerra Mundial. A comunidade dos espíritos puros e eleitos pelo Senhor da vida se reuniria pela terceira vez no orbe. Para quê? Para quê? Para planejar o que nós estamos vivendo agora. Para planejar. Então, me lembro aqui da obra Nosso Lar. Quando eclode a Segunda Guerra Mundial? Não foi fácil. Não foi fácil. Você está achando que é difícil, você não viu a Segunda Guerra. Pergunta para um morador de Hiroshima. Você está com medo do dia 28 de outubro. Pergunta para um morador de Nagasaki. Quando aquela bomba bateu no solo. Às vésperas, estava em Nosso Lar, e uma colônia inferior a Nosso Lar, próxima da Terra, e é curioso isso, porque colônia espiritual próxima da Terra, só tem espírito que pensa igual encarnado. Então lá, nessa colônia, tinha uma rádio fraternidade, mas não era do Rubens da Divina, não, nem da Rádio Rio de Janeiro, não. E o locutor começou a ficar apavorado. Porque as coisas foram se encaminhando e se aproximava a Segunda Guerra e ele começou a transmitir: socorro! Irmãos de Nosso Lar! Socorro! Uma guerra de proporções internacionais se abaterá sobre a terra. Socorro! E a dona Laura se preparava para desencarnar, colocaram o rádio lá e o locutor estava desesperado, né? Então ele começou a ser transmitido de 10 em 10 minutos, daqui a pouco de 5 em 5, daqui a pouco de minuto em minuto, depois ele começou a berrar. Ficou descontrolado. E o Clarencio, calmo. 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 E todo mundo meio preocupado, mas olharam para o Clarencio estava calmo. E aí perguntaram para ele: nós não vamos atender? O amigo está meio apavorado. E o Clarencio disse assim: nossos amigos do Ministério da União Divina nos disseram que a guerra
É inevitável. Dizem eles que a comunidade terrestre ingeriu por muito tempo substâncias tóxicas e faz-se necessário que agora vocês entenderam? Vocês entenderam? Tranquilo. Tranquilo. Eu disse tranquilo, não fácil. Eu disse em paz, não sem dor. Eu disse sob o controle das inteligências divinas, não sem mudanças assustadoras para nós encarnados. Por quê? Porque eu recebi um tesouro da doutrina espírita. Um tesouro. Enquanto muitos jovens de hoje admiram o Elon Musk, nossa, né? Eu também admiro, das indústrias Tesla, grande executivo. Quem não admirou Steve Jobs? Quando eu vi pela primeira vez aquele aparelho, que eu não vou fazer propaganda aqui, aparecer, eu ficava assim igual criança. Mas eu só não admirei mais essas pessoas, porque eu havia aprendido com a doutrina espírita que o planeta Terra também tem um CEO. O mais alto executivo de Deus, o gerente do gerente do gerente do gerente. Tem aproximadamente 5 bilhões de anos que ele, integrando a comunidade dos Cristos, está envolvido com a Terra. Então eu te digo, nós ainda não tínhamos consciência de que existíamos e ele já era o Cristo. Então eu termino com a frase de Bittencourt Sampaio, na revista Reformador. Cristo está no leme. Eu não estou dizendo, não vai ter tempestade. Eu não estou dizendo que você não vai enjoar e não vai vomitar. Vai. Eu não estou dizendo que a água não vai entrar e você vai ficar assustado. Vai. Eu não estou dizendo que raios não irão cair na embarcação. Eu não estou dizendo isso. O que Bittencourt Sampaio disse é: Cristo está no leme. Essa embarcação tem um comandante. Então, a caminho da luz. Muito obrigado.